O marketing relacionado a causas, ele ganhou força no Brasil a partir da segunda metade dos anos 90, embora na primeira metade a gente já tivesse algumas empresas no Brasil olhando para essa ferramenta. Eu acho que num primeiro momento o que eu vi foi que houve uma resistência muito grande por parte das empresas de usar o ferramental de comunicação, que está na base do conceito de marketing relacionado a causas, pela preocupação de parecer oportunista ao associar a sua imagem, a sua marca a uma causa, que é uma preocupação mais tipicamente brasileira, ela não é comum em outros países, especialmente nos Estados Unidos, onde o marketing relacionado a causas é um instrumento importante para organizações captarem recursos e empresas marcarem posicionamento da sua imagem no campo social. Aqui no Brasil a gente teve uma evolução grande do terceiro setor no início dos anos 90 e um uso muito tímido das causas sociais para associação a marcas, com o objetivo de construir uma aura de simpatia e de pertencimento a uma determinada causa social ou organização social. De qualquer maneira, eu acho que é um instrumento legítimo, quando bem feito, quando bem empregado, quando feito por uma empresa que tem política de responsabilidade social ou de sustentabilidade, quando feito por uma empresa em que tem um compromisso de longo prazo com a causa, tem uma relação muito clara de promoção daquela causa e não apenas de autopromoção. Eu acho que é uma ferramenta bastante útil e que eu sempre que posso recomendo às empresas que já têm uma história, uma tradição de investimento em causas sociais. O conceito de sustentabilidade é novo para todo mundo, né? Então a gente está falando nisso basicamente na última década e do termo sustentabilidade basicamente há 3 anos, 4 anos. Então, considerando que o termo é novo e ele ainda está atrás de uma conceituação que seja consagrada universalmente, a maioria dos profissionais desconhece como trabalhar. Então, nesse sentido, há mais dificuldade de trabalhar com o tema, óbvio, mas eu percebo que o profissional de comunicação, ele começa a tentar entender o que é a sustentabilidade. Porque, a princípio, a ideia da sustentabilidade caiu como um bólido na mesa do profissional de comunicação e com uma recomendação vinda de cima do tipo, comunique, precisamos ser reconhecidos por nossas práticas de sustentabilidade. O problema é que quando o discurso vem muito antes da prática consolidada, há um risco muito grande de esse discurso não pegar, não colar, não impactar os diferentes públicos de interesse. E há ainda uma certa tendência do tema, em algumas empresas, vir acompanhado de um espasmo de marketing, como se precisasse ser divulgado agora, mas essa divulgação muito rápida, ela ainda não é produto de uma construção de práticas. Então a gente costuma dizer que antes de você comunicar para fora, é preciso comunicar para dentro. E antes de usar a linguagem da propaganda, que é uma linguagem de massa, é preciso comunicar adequadamente a sustentabilidade para os públicos mais próximos da empresa, como, por exemplo, funcionários, fornecedores, comunidades, para que esses públicos se apropriem do discurso da empresa em relação à sustentabilidade e tenham tempo de amadurecer isso. Então, o que eu percebo é que quando há uma pressa, há um assodamento em comunicar, os profissionais de comunicação têm muita dificuldade de fazer isso. Então, pressupõe antes uma prática construída. Quando a prática está construída e tem efetivamente o que se comunicar, fica mais fácil. Eu acho que a gente está caminhando, a gente está avançando. Eu diria para você que nos últimos 2 anos houve um avanço, mas eu vou tomar como referência o último curso que eu dei de planejamento da comunicação da sustentabilidade na Aberge para uma classe de 40 profissionais de comunicação de empresa, em que eu pude perceber que, a despeito de a sustentabilidade já estar sendo discutida, quando a gente vai para a comunicação, quando a gente faz exercícios como, por exemplo, o de posicionamento, o que significa sustentabilidade para uma empresa, esses profissionais de comunicação ainda não têm as respostas que vão desenhar os melhores planos. Então, o que eu sinto é que há, num primeiro momento, a ausência de plano,
Não há planejamento, as ações são muito pontuais, esporádicas, muito reativas, então não há planejamento e, portanto, não se tem um posicionamento, não se define corretamente os públicos-alvo, não se define os meios, não se constrói mensagens muito coerentes. E o outro ponto importante é a ausência do que significa claramente para uma empresa sustentabilidade. Não adianta pegar uma receita do que deu certo para uma grande empresa. Sustentabilidade é diferente para cada empresa. Então tem que ter uma análise dos grandes temas, o que é importante para aquela empresa trabalhar em relação aos grandes temas da sustentabilidade e, descendo dos grandes temas, quais são os temas específicos para aquela empresa que tem a ver com sustentabilidade. Então ela precisa desenhar esse posicionamento. Quando o posicionamento não está claramente desenhado, o resultado mais claro disso são mensagens desconexas, né, públicos que acabam não recebendo a mensagem adequadamente, falta de análise dos meios adequados. Então isso gera uma ausência de comunicação que, do meu ponto de vista, é hoje o quadro mais comum nas empresas. Então, a revista Ideia Socioambiental está completando 5 anos, ela está indo para o seu número 20. E eu lembro muito bem que quando a gente começou, muita gente cética dizia, olha, vai ser duro você passar do número 1, né? Porque o mercado não reage, não responde a publicações com essa característica. Publicações mais densas, com textos mais longos, mais analíticos, com maior aprofundamento, com análise de tendências. A revista está aí, firme e forte, o que mostra que há sim um interesse por esse tipo de publicação. Evidentemente que, se a gente tomar aí os últimos 5 anos, que é esse período de revista Ideia Socioambiental, eu diria para você que os últimos 2 anos especificamente tem observado uma aceleração do senso de urgência do tema sustentabilidade nas organizações. Então, evidentemente, nos últimos 2 anos, a gente tem tido mais o que dizer, mais o que falar. Quando você olha jornais e revistas, claramente é muito perceptível um aumento do espaço dedicado a esses temas. Um aumento que, em alguns casos, é um aumento bastante significativo, em outros ainda as publicações estão mais tímidas, mas é muito difícil hoje você ler um jornal, uma revista importante, que não trate do tema sustentabilidade. O que é bom e o que é ruim, né? Tem um lado bom, que você pauta a agenda, um tema que é um tema importante, talvez o tema mais importante da segunda década deste século que nós estamos vivendo, e seguramente vai ser um tema para os próximos 20, 30 anos, na medida em que a gente vai ter que aprender a pensar de um modo diferente, a partir dos valores da sustentabilidade. Mas quando você observa o que os jornais fizeram, o que as TVs fizeram nos últimos tempos, você vai ver muito mais espaço para o tema da sustentabilidade. Ponto positivo, portanto. Todo mundo concorda que mais informação é importante para gerar mudança de modelo mental. O lado negativo é que também, pela ausência de contextualização desse tema, a cobertura é muito desigual, é muito ruim. Há muitas informações que são tiradas de um contexto, colocados em outro, e isso mais desinforma do que informa. Fazendo aí uma balança, botando numa balança os prós e os contras, eu diria que o aumento do espaço dado à sustentabilidade é bom. Nesse sentido é bastante bom. Esses equívocos de cobertura, de abordagem do tema, vão ser melhorados ou resolvidos ao longo do tempo com a maior experiência de cobertura do tema.